Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz a caixa da máquina de costura. Eu vou abaixar mais o vídeo, o celular, para vocês poderem ver aqui direitinho, ó. A caixa que fica aqui embaixo, sabe, gente, ó. Essa caixa que encaixa aqui, sabe? Olha, da máquina de costura. Aí eu vou mostrar como foi que eu fiz, tá bom? Eu não sou marceneira. Vou passar as medidas. E essa máquina eu tenho ela faz muito tempo. Aqui tem 37 centímetros por 5 centímetros. 37 por 5. Eu fiz duas dessa para ir uma aqui e uma do outro lado. E essa daqui tem 17 centímetros por 5 também. Que aí eu fiz para colocar aqui e aqui. E agora eu vou fazer o fundo, né? A caixa para ficar uma caixinha para colocar a máquina, entendeu? E nesse mesmo vídeo, após eu terminar aqui, é porque a minha máquina faz muitos anos que ela é dessa forma aqui, ó. Ela perdeu aquela, sabe quando ela vem com aquele caixote grande da máquina mesmo, aqueles pezinhos? Então faz muitos anos que eu perdi. Aí hoje eu resolvi fazer essa caixinha, porque fica feio, né, gente, aqui, ó. E eu queria gravar um vídeo hoje fazendo um lençol para a cama da minha filha. Os lençol meu, eu prefiro comprar o tecido. Aí eu compro aquele tecido reforçado, 280 fio, que é um tecido muito bom, reforçado para fazer lençol com elástico, sabe? Não é o lençol de cobrir que a gente faz a barrinha, não. É o lençol com elástico. Nesse mesmo vídeo, além de ensinar a fazer essa caixinha da máquina, que você pode fazer para sua máquina, você também vai aprender a tirar as medidas certinho para fazer o lençol com elástico para a cama de solteiro. Numa outra oportunidade, eu vou gravar fazendo o lençol com elástico, tá dando o reflexo ali da janela que tá aberta. Numa outra oportunidade, eu vou mostrar as medidas para fazer o lençol de casal, tá bom? Hoje eu vou fazer somente o de solteiro para a cama da minha filha. Sabe por que, gente, que eu prefiro fazer o lençol? Porque na maioria das vezes a gente compra um lençol que é ruim, sabe? Quando a gente lava fica aquelas bolinhas. E também tem horas que a gente tá dormindo e o elástico, o lençol é tão pequenininho que a gente lava, ele fica pequenininho. E acaba quando a gente tá dormindo que ele solta da cama, entendeu? Ele sai ele tá lá forradinho, quando a gente acorda ele tá em cima da cama, ele soltou, entendeu? Então por esse motivo sempre eu prefiro fazer os meus lençol com elástico, entendeu? E também porque eu compro um tecido bem reforçado, né? Um tecido bom. E aí eu costumo fazer assim os meus lençóis. O de cobrir, às vezes eu faço o jogo, eu faço a fronha e faço o de cobrir e faço esse que é que pega, que é de elástico, que pega bem por baixo. Eu faço ele bem, sabe, que não fica faltando. A gente põe na cama e ele reveste a cama bem, entendeu? Então é isso, pessoal. Então fica até o fim do vídeo que eu vou mostrar passo a passo de como foi que eu fiz a caixinha da máquina de costura e logo a seguir o lençol, que tá aqui, que eu já comprei. O tecido dele, gente, é muito bom. Eu gosto de comprar lençol assim, de uma cor só, liso. Eu não gosto de estampado, por quê? Porque às vezes a gente vai jogar uma coxa por cima, né? Aí fica aquelas estampas aparecendo. Eu não gosto. Eu gosto de comprar sempre ele liso, entendeu? Aí esse daqui, daqui a pouco eu passo as medidas para você, tá bom? Vocês vão ver como vale muito a pena. Por que que vale a pena? Porque esse lençol, esse tecido, é 280 fio. 280 fio, presta atenção, entendeu? E ele tava saindo por
R$ 40 o metro. R$ 40 o metro. Sendo que um pronto na mesma loja estava saindo por 112. Um pronto de solteiro, gente. Presta atenção. Um lençol de solteiro estava 112 na mesma loja. Que ela vende o lençol pronto e vende pra gente poder fazer, entendeu? Então eu vou passar as medidas bem direitinho, que vale muito a pena você ter uma máquina caseirinha. Eu tinha industrial, mas aí eu me desfiz. Aí fiquei só com essa caseirinha, porque essa caseirinha eu tenho ela há mais de 30 anos. Foi quando meu filho nasceu, naquela época a gente usava fraldas de pano. Então eu comprei para fazer a bainha das fraldas de pano. Hoje em dia não usa mais, né? Então eu não me desfiz da máquina, fiquei com ela até hoje. Ela tem mais de 30 anos essa máquina, tá bom? Então, acompanhe o vídeo até o final, que vocês vão ver que vale muito a pena. Eu vou dar uma pausa aqui para ajeitar ali, tá bom? Pessoal, então como eu havia falado, que eu tô passando aqui as medidas para fazer aquela caixa ali, que é a caixa da máquina de costura. E aí o fundo que eu vou usar é essa madeira aqui, ó. Isso aqui era um resto que sobrou do fundo do guarda-roupa, quando eu fiz o guarda-roupa. Eu acho que eu vou deixar linkado aqui embaixo o vídeo que eu fiz o guarda-roupa. E sobrou esse pedacinho aqui do fundo do guarda-roupa. Uma parte dela, do fundo, é branco. E a outra parte é dessa cor aqui de madeira. Tá até manchado de tinta, porque quando eu ia pintar as casinhas, eu colocava em cima da mesa para pintar as casinhas e às vezes respingava a tinta aqui. Então eu resolvi usar essa madeirinha. Aí o que vai fazer eu? Já passei essa medida aqui para vocês. Já passei essa medida. Já colei ela, né? Colei, deixei secar. Agora eu vou fazer o furo aqui e pregar o prego ou o parafuso, para reforçar mais, porque só colado não dá, né, gente? Então eu colei só para ter um apoio para poder bater o prego aqui, tá certo? Aí depois de eu bater o prego, furar aqui, né, gente? Vamos lá. Apaga a luzinha, por favor, a panela.
ficou dessa forma aqui a caixa da máquina de costura. Eu já passei as medidas dessa madeira. Aí depois que eu colei, né, eu recortei, lixei, aí eu colei ela para poder vir com os pregos. Ah, o prego tá desse lado. Aí coloquei aqui 2 pregos, podia ser parafusado, podia, mas aí eu achei melhor fazer com prego, que é para ser mais rápido. Depois que eu preguei o prego, aí eu coloquei o fundo, lembra que eu mostrei para vocês? Aí eu coloquei, primeiro eu coloquei esse negócio em cima do fundo, aí passei o risco aqui, aí recortei bem direitinho, e daí eu vim com o preguinho novamente e fui preenchendo aqui com os preguinhos na lateral. Então ficou dessa forma aqui, ó, a caixa da máquina de costura. Agora eu vou dar uma limpada nessa mesa, essa mesa é guerreira, gente. Qualquer dia eu venho para fazer um vídeo, tá dando um reflexo ali da janela. Qualquer dia eu venho para ensinar a fazer uma mesa. Então é isso, essa mesa é guerreira. Então eu vou passar um pano nela, vou forrar ela, vou colocar a máquina e vou começar as medidas do lençol de solteiro com elástico. Fique até o fim do vídeo, para que vocês possam acompanhar o passo a passo. Já passei a medida da caixa da máquina de costura, né? A caixa, já passei as medidas, já ensinei como que eu fiz. Agora eu vou ensinar a fazer o lençol de solteiro com elástico, viu, gente? E ó, detalhe, eu vou mostrar quanto eu paguei e vale muito a pena você fazer o lençol do que comprar o lençol pronto, entendeu? Eu acho que valeu muito a pena. Até daqui a pouco. Vou estar falando um pouco mais alto, porque vocês já sabem que eu moro frente com a pista e passa muito carro. Você vai, para fazer um lençol de solteiro com elástico, você vai na loja de tecido e pede tecido para lençol, para fazer lençol. Lá na loja de tecido, já vem o tecido na largura, presta atenção. Ele já vem na largura de 2,5 na loja de tecido. Tem na largura de 2 metros e tem isso é lençol isso é tecido para lençol, tá, gente? Não tô falando tecido normalzinho, porque o tecido normalzinho que a gente usa para fazer roupa, ele geralmente vem com a largura de 1,5 metro. Tecido para fazer roupa. Eu não estou falando de tecido para fazer roupa, eu estou falando de tecido para fazer lençol. Ele vem na largura de 2 metros e tem uns que vem na largura de 2,5 metros. E daí o que acontece? Você vai na loja e fala que quer tecido para lençol, na largura de 2,5. Só que você vai comprar, para fazer o lençol de solteiro, eu fiz uma colinha aqui, vou falar para vocês. Para fazer o lençol de solteiro com elástico, você vai comprar o tecido na largura de 2,5, só que você vai comprar 1 metro, preste atenção, 1,20 m. Por que 1,20 m, Marisa? Porque o colchão de solteiro, a largura do colchão de solteiro geralmente é 88 centímetros. A largura do colchão, eu não estou falando o comprimento. Estou falando a largura do colchão é 88 centímetros. Eu comprei 1,20 m, por quê? Porque eu vou fazer a largura mais a dobrinha que vai por baixo do colchão, entendeu? Então eu comprei 1,20 m só de tecido. O tecido tá saindo R$40. Então você vai e coloca aí na calculadora, R$40 o metro, né? Se eu comprei 1,20 m, é só fazer as continhas para saber mais ou menos quanto que deu o tecido. Ficou muito baratinho, gente. Ficou menos de R$45 o tecido. Sendo que na loja eles estão vendendo, nessa loja onde eu comprei, eles estavam vendendo o lençol, só o lençol, por R$110. Então valeu muito a pena eu comprar o tecido, porque geralmente quando a gente compra um lençol, que a gente dá a primeira lavada, ele encolhe, a gente forra na cama e quando a gente está dormindo ele solta, não é isso? Então sempre eu prefiro estar fazendo meus lençol, que eu faço assim, bem à vontade, bem larguinho, para pegar bem por debaixo do colchão. Então é isso, passei as medidas do lençol de solteiro.
né? Que você vai comprar 1,20 m só de tecido, porque ele já vai vir com a largura de 2,5 m. Aí o que acontece? Ele vem com a largura de 2,5 m. O colchão, o comprimento do colchão, agora eu estou falando do comprimento do colchão, presta atenção. O comprimento do colchão é 1,88 m, a largura é 88 centímetros, a largura, e o comprimento dá 1,88 m, certo? Se o comprimento dá 1,88 m, se o colchão dá 1,88 m, o comprimento dele, e eu comprei um tecido que veio com 2,5 m de comprimento, de largura, aliás, aí eu comprei 1,20 m só de tecido, né? Porque ele já vem com a largura de 2,5 m. Aí o colchão tem 1,88 m. Aí eu tirei 15 centímetros, sabe? Eu tirei, ele veio com 2,5 m de largura, aí eu tirei somente 15 centímetros. Ele ficou então com a largura de o lençol, gente, o tecido eu comprei, ele veio com a largura de 2,5 m. Eu tirei 15 centímetros quando chegou em casa. Aí então ele ficou com 2,35 m de largura, certo? O tecido. Não tô falando do lençol, tô falando do tecido. Só que nessa largura ele vem dobrado, né? Já vai dar pra cama. Aí eu tirei 15 centímetros. E daí, quando eu tirei 15 centímetros, ele ficou com 2,35, certo? 2,35 de comprimento. Aí eu vou fazer o lençol e vai dar certinho. Só acompanha as medidas, tá? Eu vou deixar aqui embaixo no link para ficar mais fácil. Porque eu tô falando da largura do tecido que veio 2,5 m. Aí vocês devem estar se confundindo, pensando assim: eu tenho que comprar 2,5 m de tecido? Não, o tecido já vem com 2,5 m. Você só vai comprar 1,20 m de tecido, tá bom? Que você vai comprar somente a largura do colchão, porque ele já vem, o tecido já vem com 2,5 m de comprimento, tá? Porque é a largura do tecido que vende na loja. Então eu vou deixar linkado aqui embaixo a medida certinha que você vai comprar e como fazer o lençol bem direitinho, tá bom? Então é isso. Aí vamos lá. Aí eu dobrei ele, né? Ele já vem dobradinho, né? Eu dobrei, juntei as pontinhas dele, tirei 15 centímetros, como eu falei pra você. Vou deixar aqui no link aqui embaixo as medidas certinho. Dobrei ponta com ponta, veja bem. E aí eu vou pôr na mesa. Colocar aqui na mesa. Aí você perceba que desse lado aqui está a dobra do tecido. Tá vendo aqui, ó? Está a dobra do tecido. Tá vendo? Aí eu vou pegar do outro lado onde tem, ó. Tá vendo aqui, ó? Desse lado onde tá as pontas dele, ó. Onde tá as pontas. Aqui é a dobra do tecido, ó. Dobrei, coloquei pra cá, juntei direitinho as pontas. Coloquei um alfinete para ele não soltar. E aí o que eu vou fazer? Vou recortar um quadradinho aqui. Eu vou dar pausa aqui, gente, pra pegar a medida aqui, tá bom? Na pausa aqui já vem. Um quadrado, eu fiz um quadrado, certo? Deixa eu mostrar de pertinho, talvez vocês não estejam enxergando. Fiz esse quadrado aqui e risquei, tá bom? Agora eu vou recortar aqui, tá certo? Pronto, recortei. Aí ficou dessa forma aqui.
Aí você vai abrir o tecido pelo avesso, claro, e vai na máquina de costura, vai unir aqui as pontinhas, ó. Vai colocar aqui o alfinete novamente. Tá vendo? Em todos os ladinhos, você vai unir e vai passar a costura. Vai unir aqui, ó. Todos os ladinhos, vai passar a costura aqui, ó, tá vendo? Aí ele vai ficar dessa forma aqui, ó, tá vendo? Nos 4 lados. Vocês viram que eu juntei o tecido e fiz o quadrado lá, ó, tá vendo? Aí todos você vai unir e passar uma costurinha reta aqui na máquina, tá bom? Eu vou passar a costura e já volto aqui com vocês, tá bom? Deixa eu dar uma pausa aqui, senão o vídeo fica muito longo, já volto. Então, o lençol... Então, o lençol ficou assim, gente. Eu mostrei lá pra vocês que eu tirei um quadrado, né? Aí o quadrado eu fiz a costurinha, unindo, né? Você pega o quadrado, ele tava aberto. Aí eu uni ele. Mostrei aí como é que eu fiz. Eu uni ele e passei uma costurinha reta e depois passei o zigue-zague aqui em cima pra não desfiar o tecido. Quem tiver overlock, passa a máquina overlock, mas eu não tenho, eu passei a máquina reta, depois passei o zigue-zague. E agora ficou dessa forma aqui, ó. Vou mostrar de longe que é pra vocês verem. Ficou assim, ó. Ficou como se fosse um capuz, tá vendo aqui, ó? Ó. Tá vendo, ó? Ficou como se fosse um capuz nele todinho. Agora o que vai acontecer? Eu vou fazer a barra dele. Vou fazer uma barra larguinha assim, gente, ó. É pra passar o elástico. Pode ser 1,5 centímetros a barrinha. Só que, detalhe. Antigamente, quando eu fazia meus lençol, o elástico pode ser de 1 centímetro de algodão, tá, gente? Porque esse elástico de algodão, ele é bem reforçado, tá? E os lençol que a gente acha por aí afora é aquele elástico frajuto. Esse aqui é aquele elástico de algodão de 1 centímetro. Olha o pedacinho que eu vou usar. Que antigamente eu fazia os lençol e eu fazia a barra e eu passava o elástico na barra toda. Ia muito elástico. Só que depois eu comecei a fazer o quê? Eu faço a barra, aí eu calculo mais ou menos um espaço, né? Daqui do bico até aqui mais ou menos. E aí eu passo o elástico daqui, dou a volta, né? Aqui, aqui e aqui mais ou menos até aqui de novo, né? E prendo o elástico. Como? Eu vou fazer para vocês verem, tá? Primeiro eu vou fazer a barra, porque senão vocês não vão entender. Espera aí que eu já volto. Vou dar pausa aqui. Então, pessoal, aí ficou assim, ó. O tecido, lembra que eu fiz o quadrado, né? Fiz a costura para unir aqui o quadrado, né? Aí tá aqui, ó. Ficou dessa forma aqui, ó. Que a minha filha agora tá me ajudando a filmar e ficou melhor. Aí ele ficou dessa forma aqui, ó. Um quadrado, certo? Costurei aqui e fiz a barra nele todinho. Aí agora a gente vai passar o elástico. De que forma? Você vai unir aqui, ó. Você vai pegar a costura com costura. Tá pegando aqui, filha, a costura? Uhum. Você vai pegar a costura com costura dessa forma. Daqui do ponto da costura, você vai medir
2 palmos seu. Ó, 1 palmo aqui, ó, daqui da costura 1 palmo. Aí mais 1 palmo, tá vendo? Aí você vai dar uma descosturadinha aqui para poder passar o elástico. Que aqui eu já fiz aqui, ó, descosturei aqui 2 pontinhos. Peguei o elástico que eu falei para vocês, um elástico bem reforçado de algodão, né? 1 centímetro a largura desse elástico. Aí você compra mais ou menos 1 metro para cada lado da cama. Vai dar 2 metros de elástico. Filma aqui, filhinha. Bem aqui pertinho, ó. Tá vendo? Eu desmanchei 2 pontinhos. Coloquei o elástico no alfinete. Vou enfiar aqui. E vou sair aqui desse outro ladinho aqui que eu desmontei, que eu desmanchei mais 2 pontinhos aqui, ó. Você pode ver que eu medi, não foi? Daqui eu medi, ó, 2 palmos. Então, eu vou passar o elástico aqui, ó. Passar aqui todinho, dar a volta e parar o elástico aqui desse lado. Vamos lá. Porque se fosse pra mim colocar lá no tripé, não ia dar pra filmar de perto, tá? Dá pausa aí, Diana, que daqui a pouco eu volto. Pessoal, passei o elástico, dei a volta, como eu falei pra vocês. Ó, ficou dessa forma aqui, ó. E aqui tá o alfinete. Aí, o que que vai fazer eu? Vou pegar, puxar com cuidado, né? Era bom prender aqui com o alfinete. Vou pegar aqui um alfinete e prender aqui, ó, um alfinetezinho, porque senão quando eu puxar ele vai entrar lá pra dentro. Prender aqui. E aí vou puxar aqui o elástico, né? Eu falei pra vocês 1 metro de cada lado, mas não precisa. Compra 1,5 metro, divide o elástico no meio e vai dar certinho pra colocar aqui. Porque se colocar 1 metro aqui e 1 metro do outro lado, vai ficar o elástico foló, entendeu? Você vê lá como é que você vai fazer na sua cama, se o colchão é mais alto. Entendeu? Olha aqui, ó. Ó, ele tá entrando aqui pra dentro. Entrou todo, tá vendo? Filma aqui pertinho agora, filha. Põe aqui pertinho. Ó, aí agora eu vou prender ele aqui, ó. Prender ele aqui pra costurar, pra ele não entrar lá pra dentro do lençol. Se o tic-tac aqui. Aí eu corto o excesso de linha que tá aqui. E aí ficou assim, ó. Aí eu divido bem o elástico, ó. Né? Que agora ele não tem perigo de soltar, ele tá aqui. Certo? Aí eu divido direitinho, olha lá, ó, como é que ficou, tá vendo? E aí o outro pedaço que tá aqui, eu vou, puxo. E faço o mesmo processo. Chego aqui e passo a costura aqui em cima, aqui, ó. Tá bom? Então é isso. Dá pausa aí que eu já volto, pessoal. Pessoal, me perdoe, eu errei aqui na medida, né? Eu tinha passado esse quadrado aqui, eu recoloquei ele de novo porque deu errado lá no colchão. Eu tinha passado, eu acho que a medida do lençol de casal. E por isso deu errado lá no colchão dela. Aí eu recoloquei o quadrado aqui e fiz novamente o corte. O corte aqui vai ficar então aqui 15 por 15, entendeu? E aí o processo é o mesmo, é a mesma coisa, entendeu? Vai dobrar aqui, vai passar uma costura aqui e depois fazer a bainha para passar o elástico, tá certo? Vai ficar dessa forma aqui. Põe aqui, filha, na beirinha da mesa. Vai ficar assim, ó.
Quando costurar, vai ficar dessa forma aqui, ó, encaixadinho, entendeu? Ó. Então eu errei, me perdoe. Então eu tenho que passar o que é certo. Dá pausa aí, filha. Aí ficou dessa forma então o lençol que eu acabei de fazer, gente. Tá bem esticado, mas depois que a gente der umas lavadas, aí ele cede um pouquinho mais, entendeu? Então ficou dessa forma aí, ó, o elástico. O erro que eu falei pra vocês, graças a Deus não apareceu, porque ficou aqui pra baixo, entendeu? E eu acho que eu devo ter errado por conta do de casal, né? Que o de casal a gente tem que tirar, fazer o quadrado maior. Então é isso. Ficou dessa forma aí, tá bom? Então ficou dessa forma o lençolzinho, gente, dela, que eu fiz da caminha dela. Eu paguei R$ 42, parece, no metro do... Comprei 1 metro só, porque a largura dele era de 2,5. Então eu usei a largura no comprimento, entendeu? E aqui eu comprei 1,20 m. Então deu mais ou menos R$ 42 por aí. E aí eu gastei R$ 2 com elástico e fiz esse lençol maravilhoso. Eu gosto de cor lisa, neutra, que combina com tudo, entendeu? Então é isso. Então nesse vídeo de hoje eu ensinei a fazer o lençol com elástico, lençol de solteiro. E também ensinei a fazer a caixa de madeira para máquina de costura, que a minha máquina estava sem a caixinha de madeira. Então eu ensinei a fazer essas duas peças hoje. Muito obrigada a Deus. Muito obrigada a Deus. Em primeiro lugar, né? Eu agradeço a Deus por tudo, por sempre me dar criatividade para fazer as coisas. Agradeço a você por ter ficado até o final do vídeo. Então é isso, pessoal. Obrigado, gratidão. Até o próximo vídeo. Tchau!